texto da pregação. Eu vou tirar 3 versículos para a mensagem de ceia, que eu quero colocar assim, que todos nós podemos participar da ceia. Todos, porque é um momento muito especial, do qual Jesus oferece aos seus discípulos, e Jesus oferece para nós também. E é Deuteronômio capítulo 8, Deuteronômio capítulo 8, já? É o versículo de 1 a 20, mas para a ceia é o versículo 17, 18 e 19. Talvez vocês vão pensar, mas por que tirar dentro do texto 3 versículos para nós celebrarmos a ceia? E quando fui preparando esses textos e também o programa, lembrando que o programa já está pronto, quem depois deseja levar junto, leve. E por que tirar do meio do texto 3 versículos para a ceia? Mas vocês vão perceber como Deus faz ao seu povo, através de Moisés, através das pessoas, do povo de Israel, fazer memória da lembrança de Deus. A ceia, na verdade, é uma lembrança para nós de Cristo, que é o Filho de Deus. Então, quando a gente olha, de repente, mas ceia sempre é o texto de Marcos, João, Lucas, Mateus, ou, de repente, de Coríntios. Mas se nós olharmos todo o enredo da Bíblia, ela nos conduz a Jesus Cristo. É todo o enredo. Então, nesse texto, de capítulo 8, versículo 17 e 19, eu marquei alguns curtos pensamentos para nós meditarmos. Vejam o que diz nesses 3 versículos. Não digas, pois ao teu coração, não digas, pois ao teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiram estas riquezas. Continuando o versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque a Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a tua ou a sua aliança, que sob o juramento prometeu a teus pais, como se vê hoje. E o versículo 19. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares, pois, após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Se nós olharmos para esse texto, lembrando que literalmente, se analisarmos e meditarmos, ele nos conduz exatamente à maior riqueza de nossa vida, que é Jesus Cristo. Nós talvez deixamos de viver, às vezes, momentos fora de Jesus, porque o mundo nos usa e nós somos usados e nos deixamos usar, e acabamos de esquecer de que Cristo é exatamente esse tesouro na nossa vida. A nossa vida que é curta. Às vezes a gente pensa, 80, 90 anos. Eu fiquei admirado hoje quando escutei uma notícia, ou seja, ontem uma notícia, que o estado da Bahia, ela tem 12 mil homens e mulheres acima de 100 anos. Então, olhando que para todo esse lado, a idade ela vai crescendo, vai aumentando, mas isso não quer dizer que essa idade favorece agora de não precisar de Deus. É exatamente por essa idade é que nós podemos perceber a presença de Deus. Aí eu gostaria de lembrar, nesses 3 versículos, lembrar do que Deus fez. Vamos parar um momentinho na nossa vida e refletir o que Deus fez por nós. Lembrando agora aquela multidão que Cristo alimentou, e ainda sobraram 7 cestos cheios. Lembrando disso, essas pessoas com certeza mais tarde foram lembrando esse milagre de Jesus. E ainda tiveram peixe junto. Então era algo bem natural ter na sua alimentação diária pão e peixe, e Jesus não se esquece de nenhum desses detalhes. Então ele já fez todo esse milagre, vendo a necessidade do ser humano, para que as pessoas lembrassem de Jesus de uma forma completa. E Deus coloca esse povo de Israel para entrar em Canaã,
para se lembrar de uma forma completa do que Ele faz por aqueles que nele esperam. Então, lembrar pelo que Deus fez a você, a mim, na nossa vida. E eu creio que nós temos muita coisa para lembrar do que Deus faz conosco. E um segundo pensamento é agradecer pelo que Deus fez. Aí a gente vai pensar, mas espera, comemoramos a ceia porque Jesus morreu. Tá? Agradecer pela morte é um tanto esquisito, não é verdade, irmãos? Agradecer que alguém morreu. Mas a morte de Jesus, ela é algo mais importante. Se não tivesse acontecido exatamente essa entrega de Jesus, essa obediência de Jesus ao Pai, como nós saberíamos que haveria vida eterna? Como saberíamos que haveria uma ressurreição? Porque iria se perder a história de Cristo entre os homens, como muitas histórias se perdem. O primeiro hino que nós cantamos hoje à noite, eu creio que Rosinete e o Marcos devem conhecer uma parte dessa história, talvez toda, mas esse hino deu muito protesto quando ele entrou na igreja com essa melodia. Muito protesto. Tanto quanto o hino Noite Feliz. Na verdade, esse hino que nós cantamos, ele era uma poesia, não havia melodia, ele havia uma melodia que foi colocada uma poesia dentro dessa melodia. O hino da Noite Feliz, existia a melodia e não existia a palavra, ou seja, a poesia. E isso não nos deve assustar. O que deve nos assustar? Que dentro dessa toda perspectiva é lembrado pelo que Deus fez. E aí entra isso para a nossa vida. O que Deus fez e como nós vamos agradecer? Sim, agradecer pela morte, sobre tudo que essa morte gerou na nossa vida, a esperança de eternidade. Que há uma eternidade. E um terceiro pensamento para a ceia ainda, testemunhar pelo que Deus fez. Participar da ceia, comemorar a ceia, é testemunhar a presença deste Deus em Jesus Cristo. E é exatamente através de Jesus é que nós nos tornamos filhos de Deus. Como diz em João 1,12, né? Através de Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. Então, vejam bem, lembrar o que Deus fez. O que é que Ele fez na nossa vida? Mas o que é que Ele fez pelo povo de Deus para chegar a esse ponto? Lembrando dessa forma, pelo que Ele fez. Pelo que Ele faz, pelo que Ele fez. O faz é o futuro, pelo que Ele faz. Mas Ele fez isso para o povo também. E agora, lembrando esse testemunhar pelo que Deus testemunhar que Ele fez na minha vida. E aí, chegando numa conclusão, Jesus é a manifestação de Deus. Veja uma vez, agora eu leio o versículo 3 desse texto, que diz bem claro: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de todo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Mateus 4,4 se refere a esse versículo, quando Jesus fala isso pouco antes do Sermão da Montanha. Jesus não tinha ainda assumido o seu ministério salvífico. Mas quando ele veio da região de Nazaré para descer até a Galileia, Cafarnaum e Sirim, as pessoas vindo, aí ele teve a chance de colocar para todos eles em volta o Sermão da Montanha. E aqui nós encontramos agora esse versículo do qual ele nos confronta. Exatamente a história de Jesus que Eliseu nos trouxe hoje à noite. Não só de pão viverá o homem. Lembrem 3 dias.
eles estavam ouvindo Jesus. E quando Jesus percebeu que era o momento de término, de manifestação da palavra, da vida dele, o que é que ele faz? Ele se preocupa com o povo e se dirige aos discípulos. Quantos pães nós temos? 7. Talvez era o lanche dos discípulos com Jesus. E os peixinhos também. Porque nós não podemos mandar este povo embora, porque eles vão desmaiar de fome. Enquanto estavam sentados, não gastaram energias. Mas quando iam começar a caminhar, no calor do dia, no vento da noite, no frio, eles iam desmaiar. Então, Deus coloca aqui para o seu povo. Nós vamos continuar depois da meditação. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O pão é o nosso alimento físico, mas a palavra é o nosso alimento espiritual. E esse espiritual nós queremos alimentar participando juntos da ceia, lembrando o que Cristo fez e o que Ele continua fazendo por nós. Lembrar pelo que Deus fez, agradecer pelo que Deus fez e testemunhar pelo que Deus faz. Curvemos nossas cabeças em oração. Pai Celestial, muito obrigado que nós queremos meditar na Tua Palavra para lembrarmos a importância desse momento na nossa vida espiritual, na nossa vida dos dias de hoje, que nós podemos olhar além de tudo isso, que Tu és o pão da vida e que em Ti nós temos vida e vida eterna. Como Deus guiou o seu povo no deserto, assim Tu guias hoje o Teu povo através da Tua Palavra, no poder do Espírito Santo, para nós dizermos: o meu Senhor vive, e porque Ele vive, eu vivo também. Muito obrigado por estarmos juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a ceia de hoje nos faz lembrar exatamente o que Jesus fez por nós. E ao que Ele fez por nós é exatamente derramar o seu sangue e dar o seu corpo. Eu volta e meia uso essa expressão sobre a ceia, olhando para o pão. Hoje nós temos a máquina de fazer o pão em casa, né? É tão prático, muito gostoso também. A gente não vê como a máquina amassa a massa. Mas se a gente lembrar a nossa bacia de pão, aquela gamela antigamente, né, Valdir? Eles, né, onde a gente fazia o pão, a gente sabe quanto é amassado o pão. Mas ele só fica bom quando ele é assado. É a última etapa dele para dizer que ele é gostoso. Todos os seus ingredientes, ele é gostoso. Assim, quando eu vejo isso e lembro essa alegoria desse pão, da forma, é desta forma que Jesus também foi amassado na vida dele até a morte. Tem uma determinada história que diz que Jesus era rejeitado por todas as crianças de Nazaré, porque sabiam que ele não tinha um pai terreno. Tinha apenas Maria. Isso era desprezível. Então Jesus, se essa história se encaixa, irmãos, o pão amassado para se tornar um pão comestível, assim Jesus foi amassado na vida dele até a morte. E se olharmos ainda hoje, pelo fato da descrença, da ausência de fé, ou a presença de crer Jesus é o Filho de Deus, nós estamos amassando Jesus. Mas quanto mais o pão é amassado, aí ele sabe isso muito bem, e a Nilda também, que faz muito pão. Quanto mais se amassa, mais suculento, mais macio ele se torna, né, Iris? E melhor ainda colocar na máquina. E Jesus se coloca à disposição para nós ser amassado.
Mas assim, da mesma forma, irmãos, olhando agora para o suco de uva, denominado também como vinho, como é que ele fica melhor? Pisado. Como? Pisado. Pisado. Obrigado, Eliseu. Você logo lembrou. Pisado com os pés. E é interessante, o pisado com os pés, quem já viu isso, eles se dão, os braços se engancham um dentro do outro e vão fazendo círculo para tudo ser pisado igual. E isso me faz lembrar que Jesus não quer ser diferente. Ele quer ser igual para todos nós. E a partir do momento que ele se demonstra igual para todos nós, nós vamos perceber que exatamente como nós cantamos, o sangue de Jesus. Ele é o poder libertador, o poder perdoador e o poder de eternidade. Colocamos-nos de pé. Pai Celestial, quero te agradecer por esse pão. Sabemos o quanto do processo que ele passou, mas nós sabemos que tudo isso é para o melhor a nossa vida. E assim, ó Pai, nós te agradecemos que o teu Filho Jesus Cristo se deu por nós, deixando-se massacrar, deixando-se crucificar, e ainda dizer, no auge da cruz, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Assim, Pai, nós sabemos que a ceia representa para nós também a lembrança do teu perdão e a certeza de sermos perdoados quando nos arrependemos dos erros que nós cometemos. Obrigado pelo que tu fizestes com o teu corpo por nós. E assim, ó Pai, também quero te agradecer pelo sangue derramado por nós. O sangue que nos purifica, nos lava e nos deixa mais alvos do que a neve. Muitas vezes não podemos entender essa figura, mas nós sabemos que dentro de tudo isso, o teu Espírito, o Espírito Santo age em nossas vidas e age também na hora da ceia por nós. Assim, Pai, quero te pedir, santifica o pão e santifica esse cálice, para que nós o possamos tomar para a remissão dos nossos pecados e na memória de que tu és o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar os que estão perdidos. Muito obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Eliseu.